Estamos vivendo nos dias em que presenciaremos os eventos finais da história humana. São momentos solenes que antecedem os umbrais da eternidade. Assim como foi determinado o tempo para a geração de Noé, nossos dias também estão contados neste mundo. E isso não é alarmismo, porque somente um cego espiritual não consegue ver o quanto estamos perto da volta de Cristo. Temos diante de nós os principais eventos que culminarão nos últimos acontecimentos que antecederão o fechamento da porta da graça e, pela graça de Deus, presenciaremos a promulgação do decreto dominical, o colapso dos Estados Unidos, aquela rica nação protetora da liberdade, que pessoas que estão em busca de liberdade e prosperidade se dirigem para ela. Logo, muito em breve, essa liberdade e prosperidade serão coisas do passado, assim que esse país impor a observância do domingo através de uma lei. Seguirá repentinamente o grande colapso, não só financeiro, mas em todas as áreas da sociedade. E o grande defensor da liberdade se tornará exatamente no oposto do que ele tem sido. Falará como o dragão, isto é, como Roma, e será o braço de ferro do poder que está no Vaticano. Presenciaremos também a grande sacudidura. Uma grande parte daqueles que um dia sentaram ao nosso lado na igreja, cantaram, compartilharam da mesma fé. Pessoas inteligentes e importantes e de todas as classes escolherão o lado mais fácil, mais popular, sairão para nunca mais voltarem e se tornarão nos mais encarniçados inimigos da verdade. Participaremos do grande clamor, onde o Espírito Santo será derramado sem medida e haverá maravilhas entre o povo de Deus para a pregação da mensagem do terceiro anjo. Enfim, eventos chaves para a reta final, momentos decisivos da vida de cada ser humano neste planeta. E você está preparado? Você está se preparando? Chegaremos no momento em que o anjo que disse a Ló a dramática advertência também nos dirá a mesma admoestação: escapa-te por tua vida. Muitos serão encaminhados ao descanso, estarão prontos espiritualmente, mas não fisicamente. Os que com idade já avançada, os enfermos, algumas de nossas crianças, a crise será demasiado severa para eles e fisicamente será impossível suportarem. O próprio Jesus, nosso Senhor, nos alertou: aquelas que estão grávidas, que estão amamentando, para essas será mais difícil. Por isso, talvez daqui para frente não seja tão interessante assim ter mais filhos, mas não é uma questão de proibição, somente precaução. É tempo de recolher nossas crianças em casa, assim como Deus alertou os hebreus antes do Êxodo. Temos de educar nossas crianças, porque não saberemos se os veremos por um certo período de tempo, porque muitos serão tomados de nós e serão reeducados pelo sistema de Roma. E só voltaremos a reencontrar na volta de Cristo. Agora é a hora de educarmos nossos filhos, para que, assim como Daniel e seus companheiros, possam ser fiéis a Deus onde quer que forem. Nesse momento solene, onde estamos investindo o nosso recurso? Onde estamos depositando o nosso tesouro? Agora é tempo de empregar nossos recursos para a pregação da mensagem. Não é tempo de investirmos neste mundo, mas no mundo vindouro. Noé investiu todo o seu recurso na construção da arca e quando terminou não tinha mais nada. Mas o dinheiro empregado na construção da arca foi um gasto ou foi um investimento? Deus destruiu os antediluvianos somente depois de destruir a obra deles. Suas obras magnificentes, seus edifícios revestidos de ouro, para que pudessem ver que suas obras não podiam salvá-los. E viram a arca flutuar, e ali havia uma família que empregou tudo o que tinha naquele projeto. Jesus mesmo disse, como nos dias de Noé. Ele não disse talvez, ou quem sabe, não. Ele disse, como nos dias de Noé. Assim também será antes da vinda do Filho do Homem. Mas onde você empregará o seu recurso? Onde você investirá o seu dinheiro? Muitos estão fazendo planos para comprar mais e gastar mais e ter dívidas e muitas dívidas, mas logo será tarde demais para usar o dinheiro acumulado na obra do Senhor.
Investi vosso dinheiro na obra do Senhor agora, ou para os que podem, em um lugar no campo, para que tenham espaço de terra onde possam cultivar e preparar-se para o tempo quando não poderemos mais comprar nem vender. Investir em treinamento para aprender a lidar com a terra, etc., são os conselhos do grande mestre. Preparar a nossa arca, podemos assim dizer. Temos que aprender a simplificar nossa vida, aprender a viver com pouco e, às vezes, até a viver sem nada, porque teremos que suportar privações, cansaço, etc. Mas a maioria dos adventistas não entendem isso. Pensam que Deus vai providenciar tudo, mas lembrem-se da parábola da viúva e o juiz iníquo. Ela pediu várias vezes para ele fazer justiça, mas o juiz demorava em atender o caso daquela viúva. Ela havia perdido tudo e estava sem nada por causa do seu adversário, mas finalmente o juiz fez justiça. Assim também, os fiéis no tempo do fim perderão tudo por causa do adversário e vão clamar por justiça dia e noite e não serão atendidos. Hoje é fácil ter uma religião onde você pede tudo e Deus te dá. Mas naquele tempo, os santos vão pedir, rogar, implorar a Deus o dia todo e não serão atendidos. Devemos estar preparados, assim como Jó esteve preparado. Mesmo tendo perdido tudo, não deixou de confiar em Deus. O Senhor está levantando um povo que será a elite da raça humana, um grupo especial de seres humanos que não estão com Cristo pelo pão e pelo peixe, estão com Cristo puramente pelo amor e estarão de pé no dia final, representando os que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus e sairão vencedores da besta e da sua imagem. Então, antes do fechamento da porta da graça, haverá um grande despertamento entre o povo de Deus e o mundo saberá o que é ser um cristão verdadeiro. Isso não quer dizer que o mundo vai aceitar, mas efetivamente será obrigado a ver como são os cristãos, os verdadeiros seguidores de Cristo. E muitos vão se converter, mas claro, a maioria vai rejeitar e enraivecer, porque será uma constante reprovação diante dos olhos deles. Assim, antes da crise final, o Senhor fará uma obra especial para despertar o seu povo e haverá um grande reavivamento de piedade, da primitiva piedade do povo de Deus. Através desse despertar, o povo santo terá prioridades corretas em sua vida. Deus, seu reino e sua justiça, em primeiro lugar. O povo de Deus não terá a atenção voltada para os governos deste mundo, mas sim para o reino de Jesus, e se esforçarão para entrar nele através da justiça de Cristo. E quando essas coisas estiverem no devido lugar, em primazia na vida do remanescente, Deus providenciará então tudo o que seja necessário para que seu povo possa vencer. Quando o remanescente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então Deus providenciará tudo. E assim, todas as coisas serão acrescentadas. Mas o povo santo precisa ter fé e ação, oração e ação, colocar em prática as orientações que Deus já nos deu através do Espírito de profecia para os dias finais da nossa história. Porque logo não poderemos mais comprar nem vender, e esse tempo será muito difícil. O dragão, através de seus agentes, já tem preparado a estrutura para penalizar os guardadores do sábado com o embargo econômico, e a moeda digital será o meio pelo qual será controlado quem poderá comprar ou vender. Assim, o objetivo de Roma é espalhar a miséria pelo mundo todo e levar o povo a depender exclusivamente do governo, e como foi nos dias de José lá no Egito, onde o governo tinha total controle da população, que dependia do Estado, inclusive para comer, também será assim agora no final. O dinheiro de papel logo já será coisa do passado, e cada cidadão terá um certo crédito em sua conta para ser gasto dentro de um prazo e em certo lugar. Controle total da população, da economia mundial. E com apenas um clique ou um botão, poderá cancelar ou bloquear a conta de qualquer usuário do sistema financeiro a qualquer momento. E aqui mesmo no nosso país, no Brasil, temos visto o que tem acontecido com certas pessoas que o Estado não se agrada delas. São julgadas sem direito à defesa,
sem o devido processo legal e suas contas suspensas, passaportes cancelados e de uma hora para outra a pessoa não tem mais um centavo na conta. O governo que estará no poder quando sair o decreto dominical será muito pior. Os tribunos simplesmente vão julgar dizendo: temos uma lei aqui e vamos cumpri-la, mesmo sabendo que é injusta e que a pessoa é inocente. Quando chegar o tempo em que a economia tiver um papel muito importante no cenário mundial, quando o mundo todo estiver estruturado, preparado de tal forma a controlar cada cidadão no planeta, então é hora de levantarmos a cabeça e vermos que a nossa redenção estará mais próxima. A crise que se aproxima, não temos data, mas já podemos até ver os indícios de seu cumprimento, que são como verdadeiras placas de aproximação de uma cidade, indicando o quanto estamos pertos à medida que vamos nos aproximando. As placas nos vão informando quantos quilômetros ainda faltam e quanto mais avançamos, menos quilômetros falta. Assim também são esses eventos que ora vemos no mundo. Portanto, precisamos nos conscientizar que já estamos vivendo num momento muito solene da história deste mundo. Sinais na sociedade, sinais na natureza, convulsão, tumulto, guerras, fome, pestilências, calamidades. O mundo de hoje já não é mais o mesmo como antes e estamos encaminhando para a reta final. Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas dependem do caminho que ora seguimos. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor, com jejum e oração, e meditar muito em Sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos no terreno encantado de Satanás. Não durmamos como sentinelas de Deus, pois o adversário está perto, de emboscada, pronto para a qualquer momento, caso nos tornemos negligentes e sonolentos, saltar sobre nós e fazer-nos presa sua. Virá o tempo em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da fera. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus serão privados de todo o apoio mundano. Por se recusarem a violar sua lei, a lei de Deus, em obediência aos poderes terrestres, serão proibidos de comprar ou vender. Poderes religiosos, supostamente aliados ao céu e declarando ter as características de um cordeiro, mostrarão por seus atos que têm coração de dragão e são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo de o povo de Deus sentir a mão da perseguição por santificar o sétimo dia. Está chegando o tempo em que os observadores dos mandamentos não poderão comprar nem vender. Apressem-se a desenterrar seus talentos enterrados. Se Deus lhes confiou dinheiro, mostrem-se fiéis ao seu encargo. Desembrulhem seu lenço e entreguem seus talentos aos banqueiros, para que quando Cristo vier, receba com juros o que é dele. Na última crise, antes de finalizar-se esta obra, milhares serão alegremente colocados sobre o altar. Homens e mulheres considerarão um bendito privilégio participar da obra de preparar pessoas para permanecerem de pé no grande dia de Deus e darão centenas de dólares com a mesma facilidade com que são dados agora apenas alguns. Se o amor de Cristo estivesse ardendo no coração de seu povo professo, veríamos o mesmo Espírito manifestar-se na atualidade.
Se tão somente compreendessem quão perto está o fim de todo trabalho pela salvação de pessoas, eles sacrificariam suas posses tão generosamente como o faziam os membros da igreja primitiva. Trabalhariam pelo avanço da causa de Deus com tanta diligência como os homens mundanos trabalham para adquirir riquezas. Seria exercido tato e habilidade e feito o esforço diligente e altruísta para adquirir meios não para serem acumulados, e sim aplicados no tesouro do Senhor. Proibidos de comprar ou vender. Maranata, página 182. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Os homens têm se aliado para se oporem ao Senhor dos Exércitos. Essas alianças continuarão até que Cristo deixe seu lugar de intercessão diante do trono da graça e ponha as vestes de vingança. Em cada cidade há agentes satânicos organizando ativamente em partidos os que se opõem à lei de Deus. Professos santos e descrentes confessos tomam posição ao lado desses partidos. Não é este o tempo de o povo de Deus mostrar-se pusilânime. Não nos podemos permitir estar fora da guarda um só momento. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros que logo lhe sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos, e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora, e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. A agitação e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra. Buscam os homens conseguir que os elementos empenhados em diferentes profissões se filiem a certas uniões. Esse não é o plano de Deus, mas de um poder que não devemos jamais reconhecer. A palavra de Deus está se cumprindo. Os ímpios estão se ajuntando em molhos, prontos para serem queimados. Devemos empregar agora toda a capacidade que nos foi confiada, no sentido de transmitir para o mundo a grande mensagem de advertência. Nesta obra, cumpre-nos preservar a nossa individualidade. Não nos devemos associar a sociedades secretas nem a uniões trabalhistas. Devemos permanecer livres perante Deus, à espera constante de instruções de Cristo. Todos os nossos atos deverão ser exercidos com a convicção da importância da obra a ser feita para Deus. Essas uniões são um dos sinais dos últimos dias. Os homens estão se unindo em feixes prontos a ser queimados.
Podem eles ser membros da igreja, mas enquanto pertencerem a essas uniões, possivelmente não poderão observar os mandamentos de Deus, pois pertencer a essas uniões significa desrespeitar todo o decálogo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Estas palavras resumem todo o dever do homem. Significam a consagração de todo o ser, corpo, alma e espírito ao serviço de Deus. Como podem os homens obedecer a essas palavras e ao mesmo tempo comprometer-se e apoiar aquilo que priva seus vizinhos da liberdade de ação? E como podem os homens obedecer a essas palavras e formar combinações que roubam das classes mais pobres as vantagens que justamente lhes pertencem, privando-as de comprar ou vender, exceto sob certas condições? Aqueles que pretendem ser filhos de Deus, em caso algum, devem unir-se às uniões trabalhistas já formadas, ou que ainda se formarão. A isso Deus proíbe. Não podem os que estudam as profecias ver e compreender o que adiante de nós está? Expulso do céu, Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo e desde aquele tempo tem lutado incansavelmente para afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que se serviu no céu, a influência da mente sobre a mente. Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes, acariciam os fortes, corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante, coercivo. Sob a influência desses sentimentos, os homens ligam-se entre si, formando confederações, em sindicatos e em sociedades secretas. Há em operação no mundo forças que Deus não tolerará por muito tempo mais. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estiverem na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos de fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas, e nesse tempo suas posses não podem ser liberadas para o avanço da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é a vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço antes que venha o tempo de angústia, e façam um concerto com Deus mediante sacrifício, se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, Ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, Ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar sua propriedade, e no tempo da angústia isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Ouvi alguém lamentar assim: a causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora, nossa propriedade de nada vale. Oh, se tivéssemos permitido que ela se fosse e acumulado tesouro no céu. Vi que o sacrifício não aumentava, mas decrescia e era consumido. Vi também que Deus não queria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejassem ser ensinados, Ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender
e quanto vender. De alguns se tem pedido no passado que dispusessem de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto a outros tem sido permitido conservá-las até o tempo da necessidade. Então, quando a causa delas necessite, seu dever é vender. Vi que a mensagem "vendei os vossos bens e dai esmola" não tem sido apresentada por alguns em sua clara luz, e o objetivo das palavras do nosso Salvador não tem sido claramente apresentado. O objetivo de vender não é dar aos que podem trabalhar e sustentar-se a si mesmos, mas para espalhar a verdade. Agora é o tempo de acumular tesouro no céu e pôr o coração em ordem, pronto para o tempo de angústia. Somente os que têm mãos limpas e coração puro resistirão no tempo da prova. Agora é o tempo para a lei de Deus estar em nossa mente, em nossa fronte e escrita em nosso coração. O Senhor me mostrou o perigo de permitir seja a nossa mente abarrotada de pensamentos e cuidados mundanos. Vi que algumas mentes são afastadas da verdade presente e do amor à Bíblia por causa da leitura de livros excitantes. Outros se carregam de perplexidade e cuidados quanto ao que comerão, ao que hão de beber e o que vestir. Alguns estão supondo a vinda do Senhor num futuro muito distante. O tempo tem continuado há alguns anos mais do que eles esperavam, e assim pensam que continuará mais alguns anos. E desta maneira, suas mentes são desviadas da verdade presente para irem após o mundo. Nisto vi grande perigo, pois, se a mente está cheia de outras coisas, a verdade presente é deixada fora, e não há lugar em nossa fronte para o selo do Deus vivo. Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminando, e esse tempo poderia durar apenas um pouquinho mais. Que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, que nos julgará no último dia. Meus queridos irmãos e irmãs, que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus estejam de contínuo em vossas mentes, expulsando assim cuidados e pensamentos mundanos. Quando vos deitais e quando vos levantais, sejam eles a vossa meditação. Vivei e agi inteiramente em relação com a vinda do Filho do Homem. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão ainda contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Quando as 10 tribos bárbaras invadiram e fatiaram o território do que era o Império Romano, o que hoje chamamos de Europa, não havia lei nem ordem. Então, aquela região se transformou num verdadeiro caos e sobrou só o bispo de Roma como o paladino da moral e da justiça. Assim, aqueles povos decidiram que o bispo de Roma seria a autoridade política e religiosa para governar sobre aqueles países. Dessa maneira, a Ponta Pequena começou o seu período de reinado, que duraria 1260 anos, indo de 538 a 1798. E como ele perdeu o poder da espada do Estado e as nações o impediram de governar sobre elas, então ele está tratando de criar o caos em todo o mundo, em vários setores das atividades humanas, para que as nações implorem novamente por um governo mundial e assim ele possa retomar o poder da espada do Estado. E agora, dando sequência nos 7 reis, assim que essa Ponta Pequena perde o poder, uma grande nação se desponta na América do Norte como o próximo Império Mundial. Assim que o papado perdeu o poder da espada, em 1798, surge na América do Norte os Estados Unidos como o grande líder mundial entre as nações. E como vimos na profecia de Apocalipse 13, essa nação se empenhará para entregar o poder da espada do Estado novamente ao poder de Roma. E é aí que entra o decreto dominical. Mas os Estados Unidos era um país protestante
Seus fundadores fundaram essa nação porque fugiram da perseguição de Roma lá na Europa. Mas se a mulher fugiu para o deserto, o dragão iria ficar parado? Não, o dragão também foi para o deserto para continuar a perseguição contra o que sobrou da semente da mulher. E tristemente, a nação que era protestante hoje já tem dos 69% que se dizem cristãos, 22% são católicos. Mas isso por si só não quer dizer tudo, pois são exatamente os que se dizem ser protestantes que vão forçar o governo a entregar de volta o poder da espada do Estado para Roma. Isso se dará com a criação do decreto dominical, e aí estará decretada também a queda, a ruína dos Estados Unidos, e a quebradeira se espalhará pelo mundo afora, e as nações suplicarão para a criação de um governo mundial para solucionar os problemas que estarão espalhados por todas as nações. Começará com os Estados Unidos e logo se espalhará por todo o mundo. E o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível que a que sobreveio a Jerusalém na Antiguidade. O Grande Conflito, página 614. E veja só o que Ellen White declara no livro Eventos Finais, páginas 79 e 80. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, isto é, do povo, de obter leis dominicais, por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação norte-americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Precisamos tomar firme a posição de que não nos reverenciaremos ao primeiro dia da semana como se fosse o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Mas quando a lei de Deus for invalidada e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia, e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgarem leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país, os Estados Unidos, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. É o tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, isso é, da ponta pequena, do chifre pequeno, do poder de Roma. É então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Essa apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada da Igreja e do Estado, o ferro e o barro. O barro, a Igreja, o ferro, o Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional.
Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América Protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Eventos finais, páginas 79 e 80. Mas sabem, o que está a acontecer atualmente no nosso mundo é algo muito estranho. Estão-nos a levar para um extremo para a gente querer o outro. Estão-nos a levar para a imoralidade total para nós queremos a moralidade. Estão-nos a dizer que o mundo vai estar completamente destruído para nós queremos aceitar os seus intuitos. E neste sentido é exatamente igual. Neste momento, por todo o mundo ocidental em especial, as políticas são de destruição económica. Acham que uma economia está melhor se as pessoas trabalharem mais ou trabalharem menos? O que é que vocês acham? A lei em Portugal é o seguinte: qualquer pessoa que quiser adotar as 4 semanas de trabalho, a lei diz o seguinte: tem que receber o mesmo salário e não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Que é as horas atualmente que se pode trabalhar em Portugal. Então o que é que acontece? O que é que eles vão fazer? Trabalhar menos e ganhar o mesmo. O que é que isto dá em termos de produtividade? Acha que dá mais ou dá menos? Neste momento, todas as políticas económicas apontam para o fim da economia mundial. Vou-vos dar um exemplo. Reparem neste exemplo. Isto é um site que podem consultar, o US Debt Clock. Isto é a monitorização da dívida norte-americana. Já ouviram falar em dívida, certo? Já ouviram falar em, não sei se diz igual, aqui no Brasil, em déficit orçamental. Já ouviram estas palavras? Sabem o que é déficit orçamental? Alguém sabe? Muito bem. O déficit é a percentagem que o governo gasta mais do que o que recebe. Vamos fazer aqui muito simples. Imaginem que eu ganho... Qual é o salário médio aqui no Brasil? 1.200? 1.200? Mais? Não importa. 2.000 reais. Eu ganho 2.000 reais. Está bom assim? Ok. Imaginem que ao fim do mês eu gasto todos os meses 2.100 reais e só ganho 2.000. O que é que vai acontecer? Déficit de 100 reais todos os meses. No final do ano eu tenho um déficit de 1.200 reais. Passado 10 anos, quanto é que eu tenho? 12.000 reais. Acham que eu tenho futuro? Economicamente? Então, o objetivo dos governos é ter um déficit de 2%. O que é que eles estão a dizer? Vão cada vez sempre gastar mais do que o que recebem. Isto implica que a dívida vai ser o quê? Cada vez maior. Em 1980, os Estados Unidos deviam 918 bilhões de dólares. Quase 1 trilhão de dólares. Passado 20 anos, no ano 2000, a dívida nos Estados Unidos era 5,6 trilhões de dólares. Para terem uma perspectiva do que isto é, em 1980, cada contribuinte americano, contribuinte é pessoas que pagam impostos, cada contribuinte americano devia 12.000 dólares. Sabem que a dívida do governo é nossa. Somos nós que a pagamos, os contribuintes. No ano 2000, cada contribuinte norte-americano devia 54.000 dólares. Números do ano passado. Diz o seguinte: a dívida dos Estados Unidos que foi aumentada o teto da dívida foi aumentado há 2 semanas atrás, que eles tinham atingido o limite, tiveram que aumentar. 31 trilhões de dólares. Sabem quanto é que isto dá por cada contribuinte americano? 247.000 dólares. Agora, se nós juntarmos à dívida do país a dívida das pessoas,
Neste momento, a total liabilities, total dívidas nos Estados Unidos são 172 trilhões de dólares. Isto dá 1,2 milhões de dólares por cada contribuinte. Digam o que é que vocês acham. Acham que existe hipótese de alguma vez esta dívida ser paga? O orçamento dos Estados Unidos é muito grande. Sabem qual é a quarta maior despesa dos Estados Unidos neste momento? Juros da dívida. A seguir ao exército, à saúde e às pensões, a quarta maior despesa dos Estados Unidos é não é pagar a dívida, é pagar os juros da dívida. Em poucos anos, os juros da dívida vão ser a principal despesa dos Estados Unidos. O que é que vocês acham que vai acontecer em breve, não só nos Estados Unidos, mas na maior parte dos países? Quando a nossa nação, os Estados Unidos, e em suas assembleias legislativas, quando o Senado norte-americano promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, o que é que nós falamos? Eles vão fazer isso? Com que argumentos? Morais? Científicos? Exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, o sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada. E em nosso país, a apostasia nacional será seguida de quê? De ruína nacional. E sabem o que é que vai implicar a ruína nacional nos Estados Unidos? Vai implicar o colapso do sistema financeiro mundial. E então, isto vai ser o motivo, o argumento que vai ditar o próximo evento nos eventos finais. Aliás, nós vimos isto exatamente hoje. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão. Onde? Na discórdia entre o quê? O capital e o trabalho. O que é isto? A direita e a esquerda. Esta discórdia está a levar o mundo para o seu fim. Bem como na hipocrisia que pertentou nossas igrejas. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e em confederações. Não devemos ter nada a ver com estas organizações. E agora reparem bem. Estas ideias que nós vemos ao nosso redor serão um instrumento que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. O colapso financeiro vai ser tão grande, a ruína vai ser tão grande, que o mundo vai deixar de ser como é atualmente. E sabem qual é a solução para um mundo falido? Sabem qual é a solução para um mundo que não aguenta mais em termos financeiros? Sabem qual é a solução? Sabem como é que a Europa foi reconstruída a seguir à Segunda Guerra Mundial? Com muito trabalho. Trabalho é fonte de rendimento. E é por isso que o argumento que vai justificar um decreto para obrigar todos a trabalhar ao domingo ao sábado, é porque é preciso voltar a 6 dias de trabalho semanal. E como vocês estão a ver, o mundo está ou não a seguir para esta direção? O mundo está exatamente a seguir nesta direção. A prosperidade que existe atualmente no mundo ocidental é prosperidade de fazer de conta. Não sei se vocês sabem como é que funciona o sistema financeiro atual. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que é o mais simples de compreenderem. Sabem como é que os Estados Unidos conseguem pagar as suas dívidas? Como é que eles conseguem pagar aos seus funcionários? Sabem como é que eles fazem? Alguém sabe? Eles imprimem dinheiro e dão às pessoas. E como é que eles imprimem dinheiro? Criando mais dívida. E eles prometem que um dia vão o quê?
pagar. Então toda a prosperidade é baseada em dívida. Quando eu em Portugal vou ao banco e peço dinheiro para comprar a minha casa, antigamente sabem o que é que os bancos tinham que fazer? Sabem como é que eles faziam antigamente? E eles tinham que ter dinheiro de quem depositava para poderem emprestar. Durante as últimas décadas, eles podiam emprestar, reparem bem, na loucura que isto é, 10 vezes o dinheiro que tinham lá. Ou seja, eu punha lá R$1.000 e eles podiam emprestar quanto? 10.000 reais. Neste momento as reservas de empréstimo foram extintas. Este ano foram extintas. Eles podem emprestar sem ter nenhum dinheiro lá. Ou seja, a prosperidade que existe é baseada em dívida. E essa dívida nunca vai ser paga. Sabe quem é que vai pagar? Sabem quem é que vai pagar? Aqueles que vão viver os eventos finais. Eles é que vão recolher as consequências. Então, para nós terminamos, a todos, isto é o cumprimento da profecia, nós falámos da primeira lei dominical, que é obrigar a trabalhar ao domingo, agora estamos a falar da segunda fase. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que recebam uma marca na mão direita ou na fronte. Isto refere-se a uma segunda lei. Esta segunda lei, o que é que diz? É obrigatório trabalhar ao domingo, ao sábado. A primeira lei não vai afetar o povo de Deus, mas a segunda lei vai diretamente afetar o povo de Deus. Esta segunda lei é o equivalente que vimos no passado a uma segunda fase onde houve multas e açoites. Multas para os livres, para os cidadãos romanos, açoites para os não livres, para os restantes cidadãos. E no futuro equivale esta segunda fase então a receber o selo de Deus ou marca da besta. É muito provável que comece da mesma maneira. Por exemplo, empresas serem multadas se não fizeram o quê? Se não trabalharem ao sábado. Pessoas também provavelmente serão multadas por não trabalharem ao sábado. Isto sou eu que estou a dizer, não está escrito, mas estou a fazer um paralelismo com o passado, que foi assim que começou. E então vai começar a haver o quê? Problemas reais para o povo de Deus. Este vídeo é sobre uma visão que Ellen White teve, a qual ela descreve como a maior calamidade nunca antes testemunhada pelos mortais. No entanto, queremos lembrar que os vídeos apresentados neste canal têm por objetivo alertar e orientar as pessoas quanto aos eventos futuros que estão previstos nas profecias da Bíblia. Em nenhum momento é nossa intenção propagar terror, pavor. Pelo contrário, nós falamos de conforto, de fé, de paz e esperança para o coração humano. Nossa pregação é da Bíblia. E a despeito dos eventos que estão para acontecer, nada temos que temer. E você não tenha temor, não temas o futuro, mas levante sua cabeça e dê glórias a Deus, porque nossa redenção está cada vez mais próxima. Por isso, fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso, sejam fortes, não temam, eis que seu Deus virá com vingança. Precisamente, Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos do cego serão abertos e os ouvidos do surdo desobstruídos. Então, o homem aleijado saltará como um cervo e a língua do mudo cantará, porque no ermo as águas surgirão e córregos no deserto. E o chão ressecado tornar-se-á em lagoa e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canas e juncos. E uma estrada estará lá, e um caminho, e isto será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para esses. Os caminhantes, por insensatos que sejam, não se extraviarão. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá. Porém, os redimidos caminharão por ele.
E os resgatados do Senhor retornarão e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. Vi na terra maior aflição do que nunca antes testemunhamos. Ouvi gemidos e gritos de aflição, e vi grandes grupos em diligente batalha, o retinir das armas, a luta corpo a corpo, e os gemidos e orações dos moribundos. O campo estava coberto de feridos e cadáveres. Vi famílias desoladas, em desespero e opressiva necessidade em muitas habitações. Mesmo agora, muitas famílias estão sofrendo privações, mas isso aumentará. O rosto de muitos estava abatido, pálido e desfigurado pela fome. Vi que o povo de Deus deve estar estreitamente unido pelos laços da comunhão e do amor cristãos. Unicamente Deus pode ser nosso escudo e fortaleza nesse tempo de calamidades nacionais. O povo de Deus deve despertar. Suas oportunidades de disseminar a verdade devem ser mais bem aproveitadas, pois não durarão muito tempo. Foram-me mostradas aflições, perplexidade e fome na terra. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade para impedi-los de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesados na balança e encontrados em falta. O povo de Deus deve acatar as advertências e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são claros demais para deles se duvidar. E em vistas dessas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um propagador vivo. Deus chama a todos, tanto os pregadores quanto o povo, para que despertem. Todo o céu está alerta. As cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós, e ainda não estamos despertos. Essa falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. Esse mortal torpor vem de Satanás. Ele controla a mente dos não consagrados observadores do sábado, levando-os a terem inveja uns dos outros, a criticar, a serem reprovadores. É sua obra especial dividir os corações para que a influência, a força e o trabalho dos servos de Deus se mantenham entre não consagrados observadores do sábado, e seu precioso tempo seja ocupado em ajustar pequenos desentendimentos quando devia ser empregado em proclamar a verdade aos incrédulos. Foi-me mostrado o povo de Deus esperando que ocorresse alguma mudança, que um compulsivo poder deles se apoderasse, mas ficarão decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir, precisam lançar por si mesmos mãos ao trabalho e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. As cenas que estão passando diante de nós são de magnitude suficiente para nos fazer despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de todos os que quiserem escutar. A seara da terra está quase madura. Foi-me mostrado quão importante é que sejam retos os pastores que empenham nesta obra de responsabilidade solene, que é proclamar a terceira mensagem angélica. O Senhor não está limitado por causa de meios ou instrumentos com que realizar sua obra. Ele pode falar em qualquer tempo, por intermédio de quem ele quiser, e sua palavra é poderosa e cumprirá aquilo para que foi enviada. Mas, se a verdade não tiver santificado, tornado puros e limpos as mãos e o coração daquele que ministra nas coisas santas, ele é capaz de falar segundo a própria e imperfeita experiência. E quando ele fala de si mesmo, segundo as decisões do próprio juízo não santificado, o conselho que dele procede então não é de Deus, mas dele próprio.
Como o que é chamado por Deus é chamado para ser santo. Assim, aquele que é aprovado e separado dentre os homens deve dar testemunho de sua santa vocação e mostrar por suas palavras e conduta que é fiel àquele que o chamou. Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela santificados. E também os que consentem em receber e manter os não santificados, para lhes ministrar por palavra e doutrina. Sinto-me alarmada pelo povo de Deus, o qual professa crer em solene e importante verdade, pois sei que muitos deles não estão convertidos nem santificados por ela. Os homens podem ouvir e reconhecer toda a verdade, sem conhecer nada do poder da piedade. Nem todos os que pregam a verdade serão salvos por ela. Disse o anjo: purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Isaías 52, 11. É chegado o tempo em que os que escolhem ao Senhor como sua presente e futura porção devem confiar unicamente nele. Todos quantos professam piedade devem possuir uma experiência individual. O anjo relator está fazendo um registro fiel das palavras e atos do povo de Deus. Os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. Os que professam crer na verdade devem ser, eles mesmos, justos e exercer toda a sua influência para esclarecer e ganhar outros para a verdade. Suas palavras e obras são o meio pelo qual são transmitidos ao mundo os puros princípios da verdade e da santidade. Eles são o sal da terra e sua luz. Vi que, olhando rumo ao céu, veremos luz e paz. Olhando, porém, para o mundo, verificaremos que todo refúgio nos há de faltar em breve, e todo o bem brevemente passará. Não há para nós socorro, senão em Deus. Neste estado de confusão da terra, só nos é possível estar serenos, fortes ou seguros no poder de uma fé viva. Não podemos estar em paz a não ser que descansemos em Deus e esperemos em sua salvação. Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus, como eles foram, precisamos imitar sua fidelidade e seu zelo, aperfeiçoar nossa luz como eles aperfeiçoaram a deles, e fazer como eles teriam feito se vivessem em nossos dias. Devemos viver segundo a luz que brilha sobre nós. Do contrário, essa luz se tornará em trevas. Deus requer de nós que manifestemos ao mundo, no caráter e nas obras, a medida do espírito de união e unidade proporcional às sagradas verdades que professamos e ao espírito das profecias que estão se cumprindo nestes últimos dias. A verdade que atingiu nosso entendimento e a luz que nos incidiu sobre a mente nos julgarão e condenarão, caso delas nos desviemos e recusemos ser por elas guiados. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Advirto a todos os que professam o nome de Cristo a que se examinem rigorosamente e façam plena e profunda confissão de todos os seus erros, a fim de que estes possam ir antecipadamente a juízo e o anjo relator possa escrever ao lado de seus nomes o perdão. Meu irmão, minha irmã, caso estes preciosos momentos de misericórdia não sejam aproveitados, vocês serão deixados sem desculpa. Se não fizerem um esforço especial para despertar, se não manifestarem zelo em arrepender-se, esses áureos momentos em breve passarão, e vocês serão pesados na balança e achados em falta.
Então, de nada aproveitarão seus brados de angústia. Aí se aplicarão as palavras do Senhor. E vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1, 24 a 33. Viu os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes renunciassem sua fé peculiar, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Mas nesta hora de provação, os santos estavam calmos e tranquilos, confiando em Deus e descansando em sua promessa de que um meio de livramento lhes seria preparado. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar, mas anjos, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo. Jesus, porém, ordenou a seus anjos que vigiassem sobre eles. Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com aqueles que havia guardado sua lei à vista dos gentios em redor deles. E Jesus queria ser honrado, trasladando, sem que visse a morte, aos fiéis e expectantes que durante tanto tempo o haviam esperado. Logo viu os santos sofrendo grande angústia de espírito. Pareciam cercados pelos ímpios habitantes da terra. Todas as aparências eram contra eles. Alguns começaram a recear que finalmente Deus os houvesse deixado para perecer pelas mãos dos ímpios. Se, porém, seus olhos se pudessem abrir, ver-se-iam rodeados dos anjos de Deus. Veio em seguida a multidão dos ímpios, cheios de ira, e atrás uma multidão de anjos maus, compelindo os primeiros para matar os santos. Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam primeiro passar por esta multidão de anjos poderosos e santos. Isto seria impossível. Os anjos de Deus os estavam fazendo recuar, e também fazendo com que os anjos maus que os cercavam de todos os lados caíssem para trás. Foi uma hora de angústia medonha, terrível para os santos. Dia e noite clamavam a Deus, pedindo livramento. Quanto à aparência exterior, não havia possibilidade de escapar. Os ímpios já tinham começado a triunfar, clamando: por que vosso Deus não vos livra de nossas mãos? Por que não ascendeis ao céu e salvais a vossa vida? Mas os santos não lhes prestavam atenção.
como Jacó, estavam a lutar com Deus. Os anjos ansiavam libertá-los, mas deviam esperar um pouco mais. O povo de Deus devia beber o cálice e ser batizado com o batismo. Os anjos fiéis à sua incumbência continuavam a vigiar. Deus não consentiria que seu nome fosse vituperado pelos gentios. Quase chegara o tempo em que ele deveria manifestar seu grande poder e gloriosamente libertar seus santos. Pela glória de seu nome, desejava ele libertar cada um daqueles que pacientemente o haviam esperado e cujos nomes estavam escritos no livro. Foi-me indicado o fiel Noé. Quando a chuva desceu e veio o dilúvio, Noé e sua família já haviam entrado na arca, e Deus os encerrara ali. Noé tinha fielmente avisado os habitantes do mundo antediluviano, enquanto estes caçoavam e escarneciam dele. E quando as águas baixaram sobre a terra, e um após outro se afogava, viam a arca, da qual haviam feito o objeto de tantas pilhérias, livre de perigo a flutuar sobre as águas, preservando o fiel Noé e sua família. Assim eu vi que o povo de Deus, o qual havia fielmente avisado o mundo de sua ira vindoura, teria livramento. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua trasladação, e que se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Vi que, se fosse permitido aos ímpios matar aos santos, Satanás e todo o seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. E que triunfo seria para sua majestade satânica ter poder na última luta finalizadora sobre os que por tanto tempo haviam esperado ver aquele a quem amaram. Aqueles que haviam zombado da ideia de os santos ascenderem para o céu serão testemunhas do cuidado de Deus para com o seu povo e contemplarão seu glorioso libertamento. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios, que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos, clamando eles dia e noite, pedindo livramento. Seu clamor subia perante o Senhor. Primeiros Escritos, página 282 a 285. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.